Fala pessoal, tudo tranquilo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a anatomia da hipófise. Então, a hipófise, ela pertence ao sistema endócrino, então é uma glândula que tem uma íntima relação com o hipotálamo. Ela localiza-se, né, sobre o osso do esfenoide e mantém essa importante relação anatômica também com o hipotálamo. Então, ela conecta-se ao hipotálamo através do infundíbulo. Uma outra estrutura que tem uma importância, né, de relação com uma hipófise é o quiasma óptico. Então, não é à toa que na clínica a gente tem uma grande relação entre alterações visuais e tumores de hipófise, por exemplo, né? Por essa íntima relação entre a hipófise e o quiasma óptico e o nervo óptico. A gente tem algumas imagens mais à frente que dá para a gente perceber melhor essa relação entre essas duas estruturas. Então, a hipófise, ela tem essas dimensões, né? Ela pode ser um pouco mais pesada nas mulheres multíparas, e ela é dividida em dois lobos, um lobo anterior e um lobo posterior. Na literatura, a gente encontra ainda a divisão em adenohipófise e neurohipófise. Então, o lobo anterior é o que era antigamente chamado de adenohipófise, e o lobo posterior é o que era antigamente chamada de neurohipófise. Quando a gente tem a hipófise inteira, sem nenhum corte, fica difícil essa diferenciação entre os dois lobos. Entretanto, quando a gente realiza um corte sagital, a gente consegue visualizar melhor essa diferenciação dos lobos, né? Justamente por causa da coloração. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, o lobo posterior da hipófise ele é um pouco mais esbranquiçado, né? Justamente por ter uma relação maior com os núcleos hipotalâmicos, com o sistema nervoso, enquanto a adenohipófise ela é mais acastanhada, né? Então, o lobo anterior é um pouco mais acastanhado, mais avermelhado. Isso tem uma íntima relação com um aumento aqui de vascularização na hipófise nessa região anterior. Numa peça cadavérica, a gente consegue ver também aqui ó, muito bem essa relação, né? De um pouco mais escuro o lobo anterior, um pouco mais esbranquiçado o lobo posterior, o infundíbulo conectando a hipófise ao hipotálamo e a relação dela com o quiasma óptico aqui também. Então, aqui a gente tem o hipotálamo, vai ter aqui o mesencéfalo, vai ter aqui a ponte, a artéria basilar e por aí vai, tá bom? Quando nós realizamos um corte transversal no crânio, a gente pode dividir esse crânio em três fossas. Uma fossa anterior, uma fossa média e uma fossa posterior. Portanto, a hipófise localiza-se nessa região aqui central da fossa média, que nós chamamos essa parte como um todo aqui de cela turca ou cela túrcica, mas dentro aqui dessa cela, no centro dessa cela, nós temos uma pequena depressão, onde nós encontramos a fossa hipofisial ou a fossa hipofisária, que é onde realmente a hipófise ela vai estar alojada. Quando nós pegamos o esfenoide, né, e vemos numa visão anterior, nós temos aqui duas estruturas anatômicas interessantes aqui no esfenoide para a relação das questões clínicas, né, para as cirurgias, por exemplo, da hipófise. Então, para fazer uma abordagem cirúrgica da hipófise, a gente vai ver que o melhor caminho aqui nesse momento é fazer uma abordagem transesfenoidal, passando pelo esfenoide, vindo de cavidade nasal para o esfenoide. Então, vocês vão pegar aqui como ponto de referência, né, os ósseos do seio esfenoidal, né? Então, você tem aqui um ósseo do seio esfenoidal direito e o ósseo do seio esfenoidal esquerdo, e vocês vão ter aqui a crista esfenoidal. Se quiserem pegar os outros acidentes anatômicos encontrados aqui na hipófise, passa lá na aula de ossos da cabeça, que a gente falou de alguns deles aqui, fora esses dois, tá bom? Então, vocês vão pegar aqui para o acesso cirúrgico essa referência, principalmente, desses dois acidentes anatômicos, a crista esfenoidal e o ósseo do seio esfenoidal. Aqui no YouTube, vocês encontram várias cirurgias, né, de ressecção de tumores da hipófise. Seria interessante vocês pesquisarem, olharem lá nos vídeos e darem uma olhadazinha, que tem alguns vídeos bem interessantes, justamente mostrando essa relação aqui da visualização durante o transoperatório, né, para a visualização da crista esfenoidal e do ósseo do seio esfenoidal, tá bem?
Então, aqui, ó, a cirurgia ela é feita através da cavidade nasal, né? Entra no seio esfenoidal e acaba abordando a hipófise, ó, pela sua parte inferior aqui, ó, da fossa hipofisária, né? Então, a chegada é por baixo da fossa hipofisária, né? Afasta o septo nasal, né? Empurra o septo nasal para um lado ou para o outro, entra, faz aqui uma abertura através do ósseo do seio esfenoidal e da crista esfenoidal como referência e chega abaixo da hipófise nesse momento, tá? Então, reparem que a hipófise, ela vai ter uma íntima relação com o quiasma óptico aqui na frente, né, com o nervo óptico aqui na frente. Aqui a gente consegue ver também as artérias que vão formar ali, né, o círculo arterial, né, antigamente chamado lá de polígono de Willis. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver também a relação, ó, de seio esfenoidal e a fossa hipofisial. Então, a hipófise está bonitinha aqui, apoiada na fossa hipofisial, e a abertura e a visualização melhor, hoje em dia, é feita através da cavidade nasal, invade-se o seio esfenoidal, e aqui embaixo, né, abre uma janela para ter acesso à hipófise para as transecções de tumores hipofisários, por exemplo. Uma outra correlação, e aí já vem para a parte da anatomia, né? Por que a gente, então, no nosso laboratório de anatomia, a gente não consegue ver muita hipófise, né? Não, há uma dificuldade grande da gente encontrar as hipófises lá, né, presas no cérebro, né? Justamente por causa desse diafragma aqui, ó, dessa membrana de dura mata que recobre aqui a hipófise. Então, a hipófise ela fica como se ficasse aqui, né, protegida por esse diafragma da célula e o infundíbulo, né, conectando ela ao hipotálamo. Então, durante as dissecações, né, a retirada do encéfalo, muitas vezes, ao tracionar o encéfalo, o diafragma da célula resiste e aí a hipófise ela é arrancada nesse momento. Então, é por isso que nos laboratórios de anatomia há uma grande dificuldade dessa visualização da hipófise, tá? No lobo posterior, né, como a gente falou ali lá no início da aula, ele tem uma relação com os núcleos do hipotálamo, né? Principalmente a relação com o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Então, aqui a relação que a gente tem do núcleo paraventricular indo em direção ao lobo posterior da hipófise e o núcleo supraóptico indo também em direção ao lobo posterior. Então, essa região do lobo posterior, ela vai ter um controle muito mais através de neurônios, de sistema nervoso, do que o lobo anterior, que o seu controle vai ser muito mais através da vascularização. Então, a liberação desses hormônios do lobo posterior vai vir através de impulsos nervosos e não através, né, de mensageiros através da vascularização, tá bom? Em relação à vascularização, agora nós temos duas principais artérias que vão levar o sangue para a hipófise. Nós vamos ter a artéria hipofisária superior. Essa artéria hipofisária superior, ela geralmente é ramo da artéria carótida interna. Entretanto, ela pode ser também ramo da comunicante posterior, tá bem? Então, tanto da carótida interna quanto da comunicante posterior. Já a artéria hipofisária inferior, essa não. Essa vai ser ramo da artéria carótida interna, mas ela vai acabar atravessando, né, o seio cavernoso. As artérias hipofisárias superiores, elas vão irrigar basicamente o infundíbulo e as partes adjacentes do lobo anterior. Então, a artéria hipofisária superior, levando sangue para a região de infundíbulo e para o lobo anterior, basicamente. Em contrapartida, a artéria hipofisária inferior, como a própria imagem aqui está claramente mostrando para a gente, vai levar o sangue basicamente para a região posterior da hipófise. Já a drenagem venosa, ela vai ser feita através das veias hipofisárias, né? Então, nós temos aqui basicamente 4 veias hipofisárias, né? De 4 a 5 veias hipofisárias, que vão para o seio cavernoso e o seio intercavernoso, né? Na verdade, é o contrário. Vai para o seio intercavernoso para depois irem para os seios cavernosos. Vai ter duas imagens agora muito bacanas que dá para a gente visualizar muito bem
essa vascularização. Então, nessa imagem aqui superior, a gente consegue ver a hipófise, eu consigo ver aqui o infundíbulo, né? Na região anterior aqui eu consigo ver a relação com o nervo óptico, então aqui nós temos o nervo óptico, o quiasma óptico, né, que vai estar se formando aqui nessa região, e a relação com a artéria carótida interna. Então a gente tem aqui a artéria carótida interna, emitindo aqui a artéria hipofisária superior, então aqui nós temos a artéria hipofisária superior, que pode sair também da comunicante posterior, e aqui abaixo nós temos a artéria hipofisária inferior, que sai também da carótida interna, mas perceba que a gente falou que ela atravessa aqui, né, o seio cavernoso, tá bom? Então, artéria carótida interna de um lado, a artéria hipofisária superior, bem aqui, ó, bem bonitinha, a artéria hipofisária superior também aqui, ó, vindo de carótida interna também, a artéria hipofisária inferior e as veias hipofisárias drenando para o seio intercavernoso e depois para o seio cavernoso. No corte sagital aqui da hipófise, a gente consegue ver talvez um pouco melhor essa vascularização e ajuda até um pouco o entendimento da fisiologia. Então, nós encontramos aqui a artéria hipofisária superior, trazendo sangue para infundíbulo e lobo anterior de hipófise, a artéria hipofisária inferior, trazendo sangue para o lobo posterior da hipófise. Quando o sangue vem lá de infundíbulo, ele vai vir drenado através de um plexo, chamado de plexo primário do sistema porta-hipofisário. Então, aqui na hipófise, nós também encontramos o sistema porta. Não é só no fígado que nós encontramos esse sistema. Além da hipófise, a gente tem também nos rins esse sistema porta. Então, aqui na hipófise, esse sistema porta inicia-se, né, nesse plexo primário. O sangue desce do plexo primário e vai para o plexo secundário do sistema porta-hipofisário através de veias, que são as veias porta-hipofisárias longas. Então, toda a informação que vem de infundíbulo para o lobo anterior da hipófise vai descer através dessas veias porta-hipofisárias longas, vem para o plexo secundário do sistema porta-hipofisário e daqui vai ganhar a circulação sistêmica, tranquilo? Então, mensageiros são liberados no plexo primário, que vêm ao plexo secundário para fazer a liberação específica de cada hormônio. Quem são esses mensageiros? Os hormônios que vêm daqui do lobo anterior da hipófise, eu vou deixar para o professor de fisiologia se virar aí com vocês. Então, vocês vão para os livros de fisiologia, que isso encontra-se no livro de fisiologia. Depois que os hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea, eles vão sair através das veias hipofisárias, vão ganhar a circulação sistêmica, vão para os órgãos específicos, seja tireoide, seja ovários, e aqui vai voltar novamente por essa artéria hipofisária superior, e aqui a gente vai ter o feedback para a diminuição da informação desses mensageiros e para a diminuição da liberação de determinado hormônio. Então, grosseiramente falando, é esse feedback que a gente tem de alça longa, né? Por que alça longa? Porque ele vai sair da hipófise, ele vai sair do hipotálamo, vai para a hipófise, da hipófise vai ganhar o corpo inteiro e do corpo inteiro volta novamente para o hipotálamo, para depois para a hipófise e aí por aí vai. Entretanto, muitas vezes a gente precisa de uma informação mais rápida, uma informação mais curta, que gere esse feedback para o hipotálamo. Então, para de forma mais curta isso acontecer, nós vamos encontrar as veias porta-hipofisárias curtas, que por vezes adotam um fluxo retrógrado para o plexo primário. Então, de forma retrógrada, esse sangue vai sair do plexo secundário, através das veias porta-hipofisárias curtas, e vai subir para o plexo primário, fazendo agora esse feedback de alça curta. Então, nós temos aí 3 tipos de feedback, né? O feedback de alça longa, que foi esse aqui que a gente falou logo no início, o feedback de alça curta, que foi esse daqui, e tem um ainda que é o de ultra curta, se eu não me engano, que é um mais rápido ainda. E aí, novamente, deixo para o professor de fisiologia se virar e quebrar a cabeça de vocês. Mas, de importância aqui, para a gente entender como é que isso acontece,
da forma da anatomia, de forma de trajeto de passagem de mensageiros, é através dessa parte vascular aqui. O sangue chega através da artéria hipofisária superior, vai aqui para infundíbulo, do infundíbulo ele desce através desse plexo primário do sistema porto-hipofisário, pelas veias porto-hipofisárias longas, vem para o plexo secundário, né, desse sistema porto-hipofisário. Desse plexo secundário, ele ganha o corpo, né, através das veias hipofisárias eferentes, ou ele vem aqui um pouco de forma retrógrada para dar essa informação mais rápida para o plexo primário através das veias porto-hipofisárias curtas. Então, essa daqui, para mim, é uma das partes mais importantes para se entender o funcionamento e a regulação de hipotálamo com hipófise, é se entendendo essa parte vascular. Ah, professor, por que o lobo posterior, né, a neurohipófise não tem tanto isso, não tem tanta relação aqui? Você não falou mais de lobo anterior do que de lobo posterior? Porque a regulação aqui do lobo posterior, ela vem através dos núcleos, né? O paraventricular e o supraóptico. Então, é mais uma informação neuronal do que uma informação vascular, né? De uma influência vascular. Ela tem uma influência mais neuronal do que uma influência vascular propriamente dita. Então, a gente tem essa relação, né, numa foto cadavérica aqui, ó, a fossa anterior, a fossa média, aqui a gente tem ó, a artéria carótida interna e o nervo óptico de um lado, a artéria carótida interna do outro e o nervo óptico aqui do outro lado. Então, quando eu levanto o nervo óptico, a gente tem aqui as artérias carótidas internas e aqui é o local, né, que fica a hipófise. Então, aqui a gente tem a fossa hipofisial. Então, prestem bem atenção dessa relação com carótida interna e nervo óptico, porque toda abordagem de hipófise, cirúrgica de hipófise, ela corre um grande risco, né, das lesões de carótida interna e das lesões de nervo óptico também. Então, nessa imagem fica também agora uma imagem de desenho, talvez fique um pouco mais fácil, né, de se perceber a carótida interna e o nervo óptico com a relação de hipófise. E aqui, essa aqui fica bem claro também, né, a relação ó, de seio esfenoidal. Então, os médicos, né, vão entrar aqui através da cirurgia transesfenoidal, vão abordar essa parte inferior aqui de hipófise, e aqui aborda a hipófise com a artéria carótida interna e o nervo óptico, né, no canto superior de cada lado. Em relação à drenagem venosa, vai vir através de veias hipofisárias, que vão cair, né, no seio intercavernoso, que é esse seiozinho aqui que está circular aqui, a hipófise. Desse seio intercavernoso vai vir para o seio cavernoso, que é esse maiorzinho aqui de cada lado, né, vai ter de um lado e do outro que foi cortado aqui. Depois ela vai ser drenada para o seio petroso superior, para o seio petroso inferior, para o seio sigmoide, e do seio sigmoide vai passar pelo forame jugular para chegar até na veia jugular interna, né? E aí cair em veia cava superior, átrio direito e por aí vai. Então, galera, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esses aqui são os nossos livros de referência. É difícil pra caramba achar essa parte, principalmente essa parte vascular, né? Então, você tem que sair buscando um em cada livro diferente para depois montar o quebra-cabeça e chegar naquela conclusão ali da vascularização da hipófise, tá bom? Um dia essa dor que você está sentindo agora será apenas uma lembrança de um momento difícil. Você ainda vai encontrar sua melhor versão, viver uma vida melhor e vai ter valido a pena aguentar tudo isso agora. Aguente firme, você consegue. Essa mensagem, galera, para aqueles que estão lá pensando em desistir, deixando, é muito estudo, é muita coisa na minha cabeça, eu não estou aguentando mais, é muita responsabilidade. Tenham calma, mantenha-se firme, mantenha-se no seu foco, mantenha-se no seu objetivo, que tudo isso vai passar e dias melhores virão, beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima.